Olá, gente, eu sou Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e nós temos para você de graça uma retrospectiva dos eventos importantes nesta semana passada. Vamos lá? Mercados nos Estados Unidos se assustaram no final da semana passada e o início desta semana. Futuros indicaram uma abertura baixa entre medos de um ressurgimento do coronavírus de volta, né? E confirmação pela Reserva Federal que prometeu continuar suas compras de títulos corporativos. Isso é fora do normal, né? Normalmente é do governo para ajudar a economia de uma maneira mais direta, né? Ajudando as empresas de maneira direta dessa maneira. É legal, né? Depois de uma abertura baixa, investidores se sentiram mais seguros com o apoio do Fed e responderam comprando ações, boiando os índices principais nos 0,8% na média. Tudo bem. Ações continuaram a subir na terça-feira. A Reserva Federal de novo contribuindo ao otimismo por instituir um programa facilitando empréstimos a empresas de pequeno a médio porte, mas tem que estar em funcionamento bom funcionamento antes do início do coronavírus. Então não é para novas empresas, não. Boiando o mercado em média 1,9% para cima. Que bom. Houve mais otimismo na quarta-feira de manhã sobre bons resultados do tratamento dexametasone para a Covid, porém notícias de novos casos do vírus arrastaram os mercados para baixo em média só 0,5%, né? Enquanto o Nasdaq, né, forte em tecnologias que têm se mantido saudáveis apesar do vírus, continuou positivo por 0,15%. Então quase dia lateral. Quinta retornou a resultados mistos. Futuros indicaram uma abertura mais alta na sexta-feira, levantado por notícias que China planeja acelerar compras de produtos agrícolas nos Estados Unidos, né, para cumprir com suas obrigações assumidas na primeira fase do grande acordo sobre comércio. Então, ações dos Estados Unidos encerraram a semana mais altas. Dow ganhou 1%, a S&P 500 subiu 1,9%, quase 2%, né? E o Nasdaq novamente o ganhador, subindo 3,7% para ficar quase 11%, né, positivo para o ano. Vamos falar sobre algumas dessas empresas de tecnologia daqui a pouco, né, e como vão bem. O S&P 500 e o Dow ainda estão 4% e 9,9% negativos, respectivamente. Medos de uma segunda onda mundial da Covid infectaram mercados. Você vê que eu fiz aí, né? Infectaram os mercados na segunda-feira, abaixando ações europeias por 1% e da Ásia por 2% negativo. Petróleo também baixou por números semelhantes. Rendimentos de títulos abaixaram também, refletindo a mudança de sentimento para um veículo com menos risco. Os títulos, entendeu? Né? Depois da pressão para baixo na segunda-feira, mercados ganharam na terça em resposta a medidas tomadas pela Reserva Federal para ajudar a economia americana. Como vai a economia norte-americana, então o resto do mundo segue, né? Ações da Ásia especialmente gostaram dessas notícias. Japão ganhou 5% naquele dia e a Austrália quase 4%. Na Europa subiram na média um pouco mais de 2%. Não tão animados assim não, né? A gente é independente dos Estados Unidos, né? Resultado misto na quarta-feira e quinta-feira e sexta-feira também. Nada. Mercado nada de assim animador. Mercados europeus encerraram a semana mais alta. Suíça ganhou da região, subindo 5%. Pior performance foi Paris, só subindo 2,9%, né? Eu queria que toda semana ruim fosse tão boa, viu? Das Américas, apesar de algumas notícias ruins da economia, que vamos detalhar daqui a pouco. Brasil ganhou na região esta semana, subindo 4,1%. Parabéns, Brasil! Ouviram do Ipiranga essa margem plácida, né? Esse grupo. Pois é, eu não vou cantar tudo isso. O resto só conseguiu subir uma média de 1,3%, enquanto a Argentina, que tem subido subitamente essas últimas semanas, apesar de todas as condições ruins, negativas da sua economia,
finalmente começou a perder, essa semana perdeu 6%. Eu não tô ficando alegre por isso, mas agora faz um pouco mais sentido nessa condição de dívida e não poder repagar essa dívida e tal. Né? Esse é outro assunto. Mercados da Ásia com resultados mistos para a semana. Índia foi o ganhador, subindo 2,8%, enquanto Filipinas e Malásia empataram por perderem o máximo de 2,6%. Há um novo livro nos Estados Unidos escrito pelo ex-conselheiro ao presidente Trump sobre segurança nacional. Ele foi, um pouco da intriga política aqui, ele foi demitido e agora, de repente, lançou esse livro que parece um ato de vingança, né? E é muita coisa, muita acusação sobre o presidente Trump. E o presidente Trump nega muitas dessas acusações reveladas, diz que é mentira, e o Departamento da Justiça está indo para até bloquear o lançamento desse livro. Porém, o livro alega que o presidente Trump mandou que o secretário da Tesouraria maquinasse uma maneira de exercer mais controle sobre Bitcoin, que é para ser totalmente livre de todas essas maquinações, viu? Pois houve evidência que China estava utilizando o Bitcoin, né, para contornar as sanções e pressão econômica que os Estados Unidos botavam sobre China para melhor negociar o acordo sobre comércio. Então, claro que o presidente Trump diz, não, negativo, você não pode fazer isso não. A história alega que esse evento aconteceu em maio de 2018, ao ponto em que Bitcoin tinha ganho uns 33% contra o dólar. Então, veja aí, né? Se até Bitcoin está sendo manipulado, a manipulação por todo canto, né? Mas você tem que, futuros, é por isso que a gente ensina os contratos mini do futuro. É mais acessível para vocês e não tem que se preocupar com tanta manipulação. Até Bitcoin, gente, né? Bitcoin acabou perdendo essa semana 2,7% para 9.283 dólares e 65 centavos por cada moedinha digital. Hipotecas nos Estados Unidos abaixaram em preço, uma baixa histórica, novo sinal de recuperação e de melhoria na economia dos Estados Unidos. Agora estão em 3,3%. Não sei como é que é no Brasil nesse momento. Refinanciamento, né? Aumentou a atividade de refinanciamento dessas casas, aumentou 10%. Até eu estou pensando, né? Será que eu puxo alguma... E também preços de casas são altos, então é bom. Aí veio uma grande onda, 8% maior que o normal de pedidos para novas hipotecas, que é uma alta de 11 anos. Então, recuperação, está chegando. A Alemanha continua a emprestar dinheiro para estimular sua economia depois dos destroços da Covid. Eles têm sido historicamente resistentes a isso, mas está continuando, né? Está aumentando o tanto que eles têm emprestado. Suíça continua com taxas de juros negativas, né? E vai mover logo para taxas em 0%, que é um aumento, e ficará aí por alguns anos para dar impulso à recuperação econômica. Vendas a varejo no Reino Unido aumentaram mais que se esperava em maio por 12%. Boas notícias, depois que a Covid induziu a primeira vez que a dívida nacional, Reino Unido, ultrapassasse o PIB pela primeira vez desde 1963. Isso, claro, devido ao coronavírus, mas há sinais de recuperação. Amém? Né? Que venha. Analistas preveem a volta de um mercado de touro para petróleo, né? Tem sido muito baixa essas últimas semanas. Atualmente a demanda é super baixa, porém uma grande porção do excesso de oferta, viu? Né? Tá prestando atenção? Grande porção desse excesso de oferta já foi alocado. Então já vai estar puxando de reservas de menos de reservas e mais de produção. Agora, e também muitos investidores que se queimaram, né, com aqueles preços absurdamente baixos no mês passado, até negativos, já não querem mais mexer nesse ramo, né, algo que implica ainda menos oferta no futuro. Você vê como tem que pensar nessas coisas? Resumindo, as chances de petróleo ir para $100 por barril agora são, eu não estou dizendo que vai, mas as chances são muito mais altas do que há 3 meses, viu?
não é somente os operadores pequenos que estão sofrendo historicamente baixa demanda justamente na hora de excesso de oferta, mas grandes também, né? Como o British Petroleum, né? Ó, fica a dica, né? Que faz tudo desde exploração, refino, armazenamento, distribuição, até possuem os postos BP, né? De abastecimento. Agora sabe que é BP, é British Petroleum. No segundo trimestre, BP teve que admitir perda de 13 a 17 bilhões e meio de dólares, que tem afetado suas estimativas a longo prazo da valorização da empresa e, claro, por extensão, o preço das ações. O negócio é muito difícil saber, viu? Imagina uma variação de 4 bilhões e meio de dólares, que não sabemos se estamos perdendo esse tanto, outro tanto, e o tanto, a diferença entre esse tanto é 4 bilhões de dólares. Imagine, caramba, gente. Né? É difícil, é muito difícil. Pois a previsão de demanda baixa para um tempo prolongado e recuperação para global, eles dizem que provavelmente vai ser demorada, então puxa, tem visões otimistas e pessimistas sobre tudo isso, mas na verdade ninguém sabe. Bruto foi ganhando esta semana, ambos produtos de referência subiram pelo menos temporariamente acima de 40 dólares por barril, mas WTI dos Estados Unidos ganhou 9,5% e só ficou em 39 dólares e 75 centavos por barril de petróleo. Tá quase por aí, viu? Eu acho que a semana que vem, se continuar a subir, claro que vai ficar acima de 40, enquanto o Brent Internacional ganhou 8,9%, eu quase que disse 89%, para 42 dólares e 19 centavos por barril. Ambos os referenciais estão um pouco mais de 35% abaixo dos seus altos para o ano ainda. Juros baixos e PIBs inteiros de dinheiro criado na hora para lidar com o coronavírus tem a tendência de enfraquecer o dólar, né? Governos dizendo, precisamos de mais dinheiro no sistema. Tá bom, vão teclando. O meu computador tá aqui, viu? Então, vão teclando e de repente há bilhões e trilhões de mais dinheiro no sistema. Não tem que nem imprimir mais, é só digitar, teclando. Você pode fazer isso com ouro? Pode não, né? Isso, então, ao passo que os governos estão criando dinheiro dessa maneira, ouro tem aquele escassez, viu? Então, a tendência é para ouro subir. O pensamento de Goldman Sachs, né, que é o banco de investimentos, revisou a sua previsão para ouro para cima nessa sexta-feira e diz que deve alcançar 2 mil dólares por onça dentro do próximo ano. Fica aí a dica. No entretanto, o ouro ganhou 0,75% essa semana para 1.744 dólares por onça. Troia e prata ganhou quase igual, 0,7% para 17 dólares e 72 centavos. Falamos de vendas de varejo recorde no Reino Unido, né? Nos Estados Unidos também ultrapassaram expectativas de melhores de 8%. Na verdade, aumentaram. A expectativa foi 8%, na verdade, aumentaram 17,7%. E recorde anterior, né? No mês seguindo, 1º de setembro de 2001, ataques contra o World Trade Center, né? Foi aquele reiniciar de compras foi de 6,7%. Uou, 6,7%! Agora foi previsto 8% este mês passado e ultrapassou, ficou em 17,7% de aumento. Então, sinais de recuperação. Gente, boas notícias, finalmente, né? Também 2,5 milhões de americanos voltaram a trabalhar, que bom, responde por uns 5,5% do desemprego resultante do coronavírus. Bons sinais. A previsão da queda do PIB dos Estados Unidos para o segundo trimestre, que todo mundo sabe que vai cair, né, é de 5,9%, mas isso terá de ser aumentado, pois as medidas de encerramento de negócios e reuniões para tentar controlar a propagação do vírus duraram mais tempo que previsto e continuam, né, a serem estendidos. Vendas no Brasil. Por outro lado, eu sei que nós sabemos que o Brasil está passando por aquele, esperamos, né, passando pelo auge, mas ainda está aumentando aquela curva de infecções e mortes, infelizmente. A gente ora para vocês no Brasil, mas vendas no Brasil caíram um recorde de 16,8%, muito mais que a previsão de quase 12%, que já era catastrófica, né, e ficou pior ainda. Serviços prestados no Brasil
Brasil caíram 11,7% em abril. Poderia ter sido muito pior, viu? Né? Você vê toda coisa que está fechada, né? E serviços só caíram quase 12%, né? Poderia ter sido muito pior. Mas ainda assim, a maior queda já registrada em tempos modernos, pelo menos nos últimos 10 anos. Algumas empresas para assistir e pesquisar. Spotify, que todo mundo pensa em relação à música, ganhou 7% nessa quarta-feira, 4% na quinta-feira, 2,7% na sexta-feira. Né? Spotify está se diversificando com pelo menos 2 programas de conversa e discussão em vez de programação puramente musical. Interessante. Nova OPI provavelmente chegando para Albertsons, né, que é a segunda maior cadeia de supermercados nos Estados Unidos. Talvez seja uma boa oportunidade. Né? Wirecard, agora 2 positivos e agora temos um negativo. Né? Wirecard é uma empresa alemã especializada em processamento de pagamentos, tipo Visa, Mastercard, tudo isso, mas eles processam esses pagamentos. Deu um probleminha nessa semana quando contabilistas não conseguiram localizar uma quantia de dinheiro de 2,1 bilhões de dólares. Cadê? Ninguém sabe. Eu não sei, foi embora, não sei. Tava bem aqui na mesa, não sei. Em espécie, gente, simplesmente sumiu. Né? Então, ações, quando isso surgiu nas notícias, ações da Wirecard responderam por cair 62%. Caramba, se alguém por aí souber onde está esse dinheiro, por favor, avisa. Não liga para mim, liga para Wirecard. Né? Daí compra ações primeiro, né? Daí diz, o dinheiro tá por aqui, aí vai subir o negócio, né? Assim que se investe, né? Microsoft continua sua trajetória a ser a segunda empresa atrás da Apple em atingir valorizações de 1,5 trilhão de dólares. No momento está em 1,49 trilhões de dólares. O preço das ações alcançou uma nova alta de 199 dólares e 23 centavos, né? A Apple também bateu novo recorde de alta nos preços das suas ações. Elon Musk e Tesla eram sérios quando ameaçaram se mover fora da Califórnia devido às restrições, posso dizer, mais características de um país fascista, né, que livre. Como muitos dos foragidos do estado repressivo que Califórnia tem se virado, Tesla está contemplando uma mudança para Texas, né? Um estado tradicionalmente mais livre, estado de cowboys e tudo isso, e lugares amplos. Em retorno para o amparo à economia local, que uma fábrica Tesla seria uma empresa, essa empresa está pedindo descontos nos impostos para os 10 anos para frente, né? Os cidadãos de Texas e outros lugares mais livres nos Estados Unidos geralmente consideram refugiados da Califórnia e lugares semelhantes bem-vindos. Só pedem que não tragam consigo a política de onde fugiu, né? Que tornou aquele lugar inóspito. Só que Tesla está se mudando para Austin, que é o lugar mais esquerdista no país, e então não vejo muita chance disso. Parece que não está mudando de ideia, não. Presidente Trump continua a alegar perante a Organização Mundial de Comércio que os Estados Unidos têm passado anos e anos de maltrato em comércio internacional e que novas negociações precisam ser efetuadas para encerrar as condições injustas. O Reino Unido e a União Europeia continuam suas negociações sobre Brexit. Tá indo, né? Os Estados Unidos bloqueou 2 empresas mexicanas, Libre a bordo e mais outra relacionada, acusando-os de ajudar Venezuela a contornar sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, né? Esse negócio de contornar sanções dos Estados Unidos não é bem visto, não. Um dos grandes obstáculos a veículos elétricos é a falta de infraestrutura de reabastecimento. Então, agora, esse ano, em 2019, 60% mais lugares para abastecimento abertos, públicos, né? Mais um passo para perto. Deixa eu ver o que é mais importante aqui. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está considerando uma ação que seria uma mudança de paradigmas para empresas como o Google e Facebook, né? Segundo uma lei de 1996, tipo, Facebook não pode ser responsabilizado pelo conteúdo que usuários publicam, pois é meramente uma plataforma pública, viu? O problema com isso é que a prática de Facebook, Twitter e YouTube, que é
produto de Google, né, tem mostrado um viés claramente político, bloqueando conteúdo do lado oposto político e permitindo conteúdo comprovadamente falso do seu próprio lado político, né, que apoia a sua narrativa. Daí vem a acusação de fake news, viu, que perigosamente ilude muita gente crédula que não se esforçam para verificar a informação, viu. Então, ao passo que uma plataforma edita o seu conteúdo de uma maneira com viés, então para de ser plataforma e agora é editora, né, que tem mais responsabilidade de ser verídica, vamos dizer. Então, por isso que está considerando a mudança dessa lei. A União Europeia está criando novas regras para prevenir que empresas europeias subsidiadas por outros países, tipo os Estados Unidos e China, por exemplo, sejam assumidas por eles. A Europa quer manter essas empresas europeias, viu, em prol de autonomia estratégica. Mas veja o programa Belt and Road Program da China. Quando vem gente de fora com presentes, né, como, vamos fornecer toda essa infraestrutura, lógico que eles vão exigir alguma coisa. Não existe almoço de graça, viu? Sempre vem com, você tem que uma mão lavar a outra, viu? Né? Coreia do Norte continua a ser barulhenta como criança, demolindo um escritório de ligação, né, construído para melhorar relacionamentos com a Coreia do Sul. E não ficaram felizes, então detonaram com o negócio, né? A Coreia do Norte é assim. Na fronteira dos Himalaias, sendo disputada entre China e Índia, 20 militares indianos foram mortos esta semana. Parece coisa pequena, né, que acontece por aí, mas ambos, China e Índia, possuem armas nucleares. Eita, cuidado aí, gente. Esquenta não. China também tem ofendido os Estados Unidos e o presidente Trump está ameaçando cortar laços. Ofendido como, né? Devido ao seu procedimento enganoso, mentira pura sobre a pandemia atual, né? E sua dominação mais de 20 anos precoce sobre Hong Kong. Também roubo de propriedade intelectual. Desculpa, o sol tá fazendo luz esquisita no meu rosto aqui. E também práticas injustas na área de comércio e tudo isso, etc. É muita coisa, né? Mas o Trump tá dizendo, a gente vai cortar laços se você... os Estados Unidos é maior parceiro, né, de comercial com a China. Então, tu escapuliu a Covid? Você quer celebrar agora por visitar a Disney e visitar a Mickey? Não pode ir ainda no Orlando, Flórida? Não, está cerrado, né? Está encerrado, viu? Até dia 11 de julho. Mas Disneyland na Hong Kong estará aberta a partir desta quinta-feira. Então, planeja sua viagem para lá. Hong Kong parece um lugar bastante seguro para razões de saúde, com somente pouco mais de 1.000 infecções e só 4 mortes devido ao vírus. Poxa, é muita coisa, né? Quer dizer, é pouca coisa em relação com os Estados Unidos. Então, pra gente que tá vindo dos Estados Unidos e do Brasil, talvez teria dificuldade em entrar. Mas fica aí a dica, viu? Que tenham uma semana mágica com Mickey, sem Mickey, sei lá, né? Até semana que vem. Tchau.